Olá, amigos. Estamos aqui na Paróquia São Pedro, iniciando um projeto de levar até as pessoas os estudos da equipe de formação. Eu me chamo Luiz Antônio Sartori, estou envolvido no projeto junto com o nosso líder, Padre Éder, que nos lidera, e a ideia dele de, através desse canal, a gente continuar tendo as experiências de formação. Nós vamos falar hoje sobre o sentido da missa. Nós dividimos em algumas partes, né, quais são as partes da missa, e inicialmente a gente vai fazer uma apresentaçãozinha sobre o que significa a missa, né? Então nós temos aí que a missa torna presente o sacrifício da cruz, palavras do São João Paulo II, né? E o que a gente tem? O próprio Cristo, né, na Santa Ceia, ele estabeleceu isso. Qual é a importância, né, quando ele disse, fazer isso em memória de mim? A liturgia da missa, então, é um ato que estabelece um diálogo com Deus, né, através de Jesus Cristo, né? Na liturgia, Deus fala ao seu povo e Cristo continua anunciando o Evangelho. E nós, povo de Deus, respondemos com as orações, né, com o canto, né? Isso já são palavras do nosso Papa Paulo VI, né? Vamos fazer assim uma pequena enquete, né? Se você for perguntado, né, por que você foi à missa ou por que você vai à missa? Muitas respostas poderiam acontecer, tipo, eu fui porque era a formatura de um amigo, né? Ou então, eu fui porque era domingo, né? Ou então, eu fui porque eu queria agradecer a Deus. Ou seja, existem muitos motivos. Eu fui porque era Natal, né? Existem muitos motivos para a gente se comprometer aí numa missa. Eu fui para pagar uma promessa, né? Eu fui porque minha mãe me obrigou, né? Eu fui por isso e por aquilo. Então, existem N motivos para a gente se justificar uma ida à missa, né? E qual será realmente aquela que nos conduz à missa? Não podemos esquecer a frase, né, que está lá nas bem-aventuranças: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Por que Jesus Cristo teria dito isso, né? Significa que a presença do cristão na missa e a celebração da liturgia da missa tem um significado muito maior, né? E qual seria esse significado, né? Então olha aqui, palavras do Papa Francisco: a celebração eucarística está no centro da vida da igreja. Nós vamos à missa para encontrarmos o Senhor ressuscitado, ou melhor, para nos deixarmos encontrar por Ele, né? Então essa é e deve ser a verdadeira, né, o verdadeiro motivo para a gente ir na igreja, para a gente participar da missa. É importante conhecermos profundamente o real significado da missa para que a gente possa participar desse encontro pessoal com Cristo, né? Vejam isso. Quais são, né? A missa, ela está bem dividida em partes bem distintas, né? E a gente continua fazendo essa perguntinha: quem se habilita a dizer quais são as partes de uma missa, né? E a resposta, a maioria eu acho que já sabe, né? A missa está dividida em 4 partes, né? A primeira parte, inicial, são os chamados ritos iniciais, em que a gente faz a leitura do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e se prepara para uma catequese, né? Ouvindo a palavra de Deus. No segundo momento, nós temos o rito da palavra, e no terceiro momento, a liturgia eucarística, né? E no final, os ritos finais. Tanto faz você participar de uma missa enorme, que nem nós estamos vendo aí, né? Um mundaréu de gente, ou uma missa com poucas pessoas. Ela tem o mesmo sentido, né? Ela tem o mesmo sentido. E uma pergunta que a gente faz, né, é essa, né? Como que deve ser, qual é o sentido da missa na vida do cristão, tá? Mas antes eu queria destacar um aspecto aqui. Existem 2 itens que a gente não pode esquecer. Primeiro, participar da missa é uma coisa.
Assistir à missa é outra coisa, né? Assistir, a gente assiste um futebol, a gente assiste um filme, a gente assiste um show, mas a missa não. A missa significa uma outra atividade para o cristão, um outro sentido, né? Olham as palavras que estão aí, né? Participar da missa significa, sobretudo, entender as palavras de Jesus em João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Olha, outra expressão, né? Participar da missa é entender o que se diz na oração eucarística. Olha lá, a gente escuta isso, né? A gente participa da missa e escuta isso. Participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos no único Espírito, no Espírito Santo, num só corpo e num só Espírito, né? Então, participar, gente, é uma coisa que você tem que estar envolvido, né? Você tem que estar compromissado. A missa também pode ser chamada de celebração eucarística, né? A palavra Eucaristia, o que significa Eucaristia, né? Significa ação de graça, gente. Agradecimento, agradecer pelo dom da vida, né? Nós temos, como humanos, aceitar essa ideia, né, de que nós vivemos em função da graça de Deus no nosso mundo, na nossa vida. Portanto, participar da missa não é apenas assistir, como eu falei agora há pouco, uma cerimônia, né? É agradecer constantemente a Deus pelos dons que Ele nos proporciona para vivermos no seu amor. E renovarmos, é lógico, o nosso compromisso com Deus e com os irmãos, né? Então, por isso que é importante a gente estar envolvido com a celebração da Eucaristia. A missa, ela no sentido de sacrifício, né? A palavra sacrifício, o sacrifício da missa. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A palavra sacrifício, ela vem do radical sacro. O que quer dizer sacro? Quer dizer sagrado, né? Ou seja, quando falamos de sacrifício na cruz, nos referimos à atitude sagrada de Jesus, né? E sendo homem, se entregar até a morte, criando o quê? A chance para que toda a humanidade novamente entrar em união com o Pai, com o sagrado e, por conseguinte, com o próprio Deus. Então, a celebração da Eucaristia, ela tem esse componente. Na última ceia, Jesus disse duas coisas, né, diferentes, né? Isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. E depois ele falou, fazei isto em memória de mim. Tá? Aí a gente fica pensando assim, significa que a missa é uma repetição do sacrifício da cruz? Eu já ouvi as pessoas falarem isso, né? Mas a missa é sempre uma mesma coisa, sempre é repetição. Olha, né? Na Epístola aos Hebreus, né? São Paulo afirma que o sacrifício de Cristo é único e irrepetível. Ele aconteceu, é único e não vai se repetir, é irrepetível. Então, na celebração da missa, não se repete o sacrifício de Cristo, porque ele foi único, né? Enfim, mas e aí, né? Então, o que significa exatamente a missa? Está ali, ó, a missa opera uma renovação, uma atualização desse sacrifício, que ocorrido uma única vez no Calvário, se faz presente nos altares cristãos, né? Então, nós temos que ter isso em mente, né? O Papa nos dá esse alento, né? Esse estímulo, participar da missa, se envolver com a missa, e a gente não pode esquecer essa questão. Na vida do nosso dia a dia, na vida cotidiana, Deus nos acompanha e nos conforta diante dos problemas, né? Nós somos humanos, nós estamos no mundo e o mundo está aí, né? Cheio de circunstâncias, cheio de situações, e que nós precisamos estarmos preparados para enfrentar essa situação. Se a gente não se alimenta, se a gente não se fortalece com a participação da missa, com a presença de Deus na nossa vida, nós não seremos fortes o suficiente para enfrentar o mundão lá fora, né? Nós precisamos entender que nós dependemos de Deus na nossa vida para poder tocar a vida em frente. Não somos autossuficientes, né?
Caríssimos irmãos, essa é uma primeira parte, a gente fez uma introdução, né, um destaque da importância da participação da missa, no sacrifício da missa para nós cristãos. Nós precisamos futuramente apresentar outros aspectos, né? Por exemplo, quais são as partes da missa? Tem muita coisa que acontece que são sinais, são gestos significativos durante a missa. E nós vamos em outras pastilhas, né? Em outros encontros rápidos como esse e deslindando esses outros detalhes. Espero que vocês participem, assistam e divulguem com os seus amigos e parentes, né? Um abraço a todos e até uma próxima ocasião. Muito obrigado. Nossa.